Alô! E aí pessoal, tô aqui de volta no segundo vídeo, vi que deu bom lá no primeiro, então resolvi fazer mais um. Tô com alguns assuntos já anotados, que se continuar indo bem já mando bala aí em outras coisas. Bom, hoje vai ser sobre Option Select, eu acho que é um assunto bem pertinente, considerando que a Ubisoft está pensando em mudar isso daí, né? Vai ter o próximo Testing Grounds, parece que vai ser sobre Option Select. Então eu quero já passar a informação logo para vocês do que é Option Select, como funciona, como fazer. E até porque se mudar depois, vocês já vão ter a ideia do que mudou, né? Vocês não vão ficar perdidos também. Eu faço um outro vídeo explicando direitinho. Então vamos lá. Bom, o que é um Option Select afinal? Um Option Select é quando você manda dar um comando só e a depender da situação, o jogo seleciona a opção para você. Certo? É uma coisa automática. E nesse jogo, isso só é possível por causa do sistema de parry nele, que não foi muito bem pensado. E eu vou explicar depois por quê. Nós temos os Option Selects mais conhecidos, que são os zones, né? Que você pode dar parry com eles, ou se o inimigo tentar dar um GB, que é o mix-up, né, de soltar um bloqueável, ou fintar para dar GB. No caso, você dá um zone e você cobra essas duas opções. Você não toma um GB e você dá parry se o cara soltar o golpe. Mas por que isso acontece, né? Então eu vou explicar aqui por que acontece direitinho e para vocês entenderem como outros golpes também podem ser utilizados com Option Selects mais fortes que os de Zone. Como funciona o sistema de parry? Nesse jogo, o parry ele funciona numa janela que todos os ataques têm. Essa janela, que está marcada em vermelho aqui, ela existe 100 ms antes do impacto do ataque e ela dura 200 ms. Então nós temos aqui um golpe de 800 ms, a janela ela termina em 700 e como dura 200 ms, logo ela começa em 500 ms. Como todos os ataques podem ser feitados 400 ms antes do impacto, ou seja, o de 800 ms finta em 400 ms, a janela de parry começa 100 ms depois do momento em que você pode fintar. Então sempre que você dá um parry no inimigo, teoricamente o golpe dele já foi decidido que ia ser soltado. E quando você tenta dar parry e o cara cancela, ele já cancelou antes de você apertar o botão de dar parry. Tá certo, então nós temos o mix-up de soltar um heavy, vamos considerar imbloqueável, ou fintar para dar GB. Nós temos aqui dois tipos de GBs que tem no jogo, né? Eu escrevi em inglês porque, sinceramente, eu não sei como é que eles falam disso daí em português, então, mas eu vou explicar direitinho e vocês vão entender a partir desse vídeo aqui. O Soft Feint, o GB Soft Feint, ele é quando você não precisa cancelar o golpe para você poder dar GB. Por exemplo, o Raider, Xamã, PK, Centurião, esses personagens. Eles são os exemplos de personagens que têm Soft Feint de GB. O GB, o Hard Feint, é o tipo de GB que todo personagem tem, que é quando você finta o ataque e aí você dá o GB. Você... Eles têm algumas coisas diferentes. O GB Soft Feint, por exemplo, ele é 400 ms, a velocidade dele, igual ao GB do neutro. E o GB Hard Feint, ele é 300 ms, ele é 100 ms mais rápido. Mas ele tem uma desvantagem, que ele começa mais tarde. Então, apesar dele ser mais rápido, ele começa mais tarde. Então, no final das contas, ele pega um pouco depois do Soft Feint. Porque sempre que você finta um ataque, você tem uma janela de 200 ms em que você não pode fazer nada. E essa janela aqui. Vocês podem ver de 400 a 600 ms. Se você fintar um Heavy de 800 ms. Mas, agora, como é que funciona o mix-up de Heavy e fintar para GB? Por que funciona? Beleza. Nós temos aqui embaixo que os heavies, os ataques pesados, eles têm 433 ms de vulnerabilidade. Tudo isso aqui é do neutro, tá? Vamos considerar só do neutro. Então, se eu quisesse dar parry com um heavy, independe da velocidade dele, beleza? Todos os golpes do neutro, os ataques pesados do neutro, têm essa vulnerabilidade, independente do tempo dele. 1000 ms, 700 ms, todos têm a mesma vulnerabilidade RGB. Então, se eu vier aqui e der parry em 500 ms, a minha vulnerabilidade vai acabar em 933, aqui. Notem que nessa linha do tempo, comparando, eu comecei o parry na primeira janela que apareceu do parry, ou se o inimigo soltar eu dou parry, beleza. Mas se ele fintar para dar GB, veja que
o GB dele, o GB mais lento, né, que é o Hard Faint, pega em 900 ms. E a minha vulnerabilidade acaba em 933. Ou seja, eu ainda estou vulnerável quando ele me dá o GB. Isso se eu tentar dar o parry no mais cedo possível. Claro que se eu tentar dar o parry mais tarde, vai ser pior ainda. Porque vai acabar lá em 1133. Então ele vai pegar no metade da minha janela. Então vejam que o mix-up ele funciona quando o inimigo ele só dá heavy para dar parry. Agora, e se o inimigo... E se você usar a zone para dar parry? O que acontece? Por que o zone funciona? Então a gente tem que o zone ele tem 100 ms de vulnerabilidade. Se eu der aqui em 500 ms, ele acaba em 600. Se eu der em 700 ms, acaba em 800 ms. Então veja que até o Soft Faint que pega 800 ms, ele não consegue pegar parry com zone. Porque você não tem como dar parry, claro, né? Na janela de 700 ms, perfeito. Você vai dar em 699. E aí a sua vulnerabilidade vai acabar em 799. Então ele não vai acertar você na sua janela de vulnerabilidade. Por isso que é safe em relação à finta para GB, ou parry com zone. Só que os zones não são a única coisa que podem ser utilizados para dar parry. Vários outros ataques podem ser utilizados, e a única coisa que depende é a vulnerabilidade ao GB desses ataques. Mas por que funciona, né? Bom, vamos ver. Como eu mostrei aqui, todos os ataques eles têm essa janela de 200 ms em que você pode dar parry. Todos os ataques, se você apertar um heavy, e na hora que você apertar o heavy tiver um golpe vindo na sua direção, e ele estiver nessa janela aqui, você vai dar parry, mesmo sem querer. Então, de certa forma, um heavy do neutro também é um option select, porque o jogo vai decidir para você o que acontece. No caso, você quer dar um heavy, de repente você dá um parry sem querer. É um option select. Só que a gente não chama de option select o heavy do neutro para não confundir. Porque geralmente o option select que a gente chama é o option select que vence finta para GB. Então vamos deixar assim. Só pra, esse do heavy do neutro é só uma curiosidade. Mas vamos chamar de coisas diferentes. Então nós temos aqui essa janela de 200 ms. E eu expliquei já como o zone não toma GB. E como o heavy normal toma GB. Beleza. Mas e se eu puder dar outros ataques nessa janela que também tem vulnerabilidade baixa a GB? Também pode fazer isso daí, para dar parry. O que tem que ter no jogo, tem que ter um heavy em algum lugar ali. Sacou? Se você apertar um heavy, você pode estar fazendo qualquer coisa. Se você apertar um heavy, o jogo vai parar tudo que você está fazendo para dar parry. É isso que funciona. Então, você está pensando, eu posso... Um zone, por exemplo, né? O zone, ele é isso. Porque você está dando um ataque que tem um heavy no meio. E aí quando o inimigo finta e essa janela não existe, você solta o zone. É por isso. Então isso serve para qualquer outro ataque. Só que o zone, por um acaso, acho que é porque ele ser mais fácil de ser utilizado, foi descoberto primeiro. E é o que ficou bem conhecido aí. Mas qualquer outro ataque você pode fazer isso daí. É só você pegar o ataque e colocar um heavy junto dele. Acabou. E tem que fazer tudo junto dentro da janela de parry, tá bom? Você pode, por exemplo, dar parry com a escudada do BP, né? Que já é uma mecânica bem forte. Você pode dar parry com a cabeçada do Warlord, escudado do Conqueror. Todos esses ataques assim que tem pouca vulnerabilidade a GB, você consegue. Porque se você for ver aqui, a escudada do BP, que é a mesma do Conqueror e do Warlord, tá? Então vamos usar só ela como referência. Ela é 500 ms. Se você mandar dar a escudada e um heavy junto, claro, a guarda tem que estar combinando também. Se você mandar aqui em 500 ms ele fazer isso, ele dar a escudada como option select, vai aparecer assim, ó. Os primeiros 100 ms é o da esquiva, porque ele só pode atacar a escudada depois de no mínimo 100 ms esquivando para frente. E aqui começa a escudada. Aí ela vem aqui até 1100, porque a escudada é 500 ms. Então, a vulnerabilidade desse golpe é de 200 ms, porque os primeiros 100 ms da escudada têm vulnerabilidade a GB. Tá? Todos os ataques no jogo têm pelo menos 100 ms de vulnerabilidade. Tá? Por isso que às vezes você começa a escudada e toma um GB, assim, é porque foi nesses primeiros 100 ms que você tomou o GB. Então, temos esse tempo todo aqui vulnerável, mas que o GB não pega aqui.
Agora note que se você fizer aqui em 700 ms, no mais tarde possível, você vai ter aqui a esquiva e aqui começa o bash. A sua vulnerabilidade ela acaba em 900 ms. Então, você não consegue vencer um soft feint de GB, mas você vence um hard feint de GB. E aí que começa a aparecer a vantagem de ter soft feint contra os option selects. Mas é claro, isso é se o seu inimigo fizer no final, né? Porque se ele fizer nos primeiros frames aqui, nos primeiros milissegundos, ele já vence você de qualquer forma, né? Então eu vou mostrar uns vídeos aqui de alguns option selects para vocês visualizarem eles, reconhecerem. E aí eu vou explicando como é que funciona. Os principais tipos de option selects são Zone, Bash de esquiva, como o do BP, Warlord e Conqueror, Bash do neutro, como o Jormungandr, Tianji e Gladiador, GB, todo mundo pode fazer, e golpes de esquiva. Agora eu vou mostrar uma sequência de option selects, e o que vocês têm que lembrar, basicamente, é o seguinte. Se eu quero dar um option select de bash, eu dou o bash e o bottom heavy junto no input. É só isso. Se eu quero dar um option select de golpe de esquiva, eu dou o golpe de esquiva e eu coloco um heavy junto no input. Você só clica o heavy junto. É só isso. Se o golpe já tem heavy, você não precisa adicionar nada. Ele já vai dar parry sozinho. Aqui no primeiro vídeo, nós já temos o Raider contra o Orochi. Quando o Orochi ele tenta dar heavy, ele toma GB. Mas se ele usar o Zone, como vocês vão ver, ele não vai tomar GB. Agora de BP, o option select do bash, que é basicamente você dar o bash na hora do parry, junto com o heavy, na direção certa. É você dar um parry e dar o bash ao mesmo tempo. Aí tem o zone, que padrão, todo mundo sabe fazer. E tem o option select de GB, que é esse que está aparecendo agora. Esse é um pouquinho mais difícil e é muito forte também. E eu vou explicar no finalzinho como é que funciona. Aqui nós temos o Orochi fazendo algum option select que a gente só vai descobrir quando fintar para GB. Aliás, quando fintar para o neutro, né? No caso, eu dou um GB que faz parte do mix-up, mas ele deu um option select de golpe de esquiva para frente. O que importa é o quê? É vulnerabilidade a GB. Se não é vulnerável, dá para usar. O BP também tem o golpe de esquiva dele que dá para usar como option select. Eu tenho um outro option select também, que é conhecido como Dodge Option Select, que é o de esquiva, que basicamente você esquiva enquanto aperta Heavy, com a guarda na direção certa também. O que acontece? Se rolar um parry, você vai ficar parado e dar o parry. Se o inimigo não soltar o ataque, você vai esquivar. E acabou. Isso é melhor em bonecos que não tenham golpe de esquiva com ataque pesado, porque senão ele vai soltar o ataque pesado quando não der o parry. No Boost, por exemplo, ela tem um golpe que é o Light para trás dela, que se você colocar um Heavy junto, ele vira um Option Select. Você vê que o Tianji ele pode usar a palmada dele como Option Select. Qual é o input? É dar a palmada e apertar Heavy junto. Só isso. É só isso. O Gladiador também. É só dar a garfada e um Heavy junto. Acabou, não tem nenhuma complicação. Agora, personagens que tem parry counter, né? Esses movimentos especiais depois de parry, como Gladiador, Warlord, Jormungandr, eles vão dar automaticamente esse parry counter, o riposte, como eles chamam. Ele dá automaticamente o riposte porque você colocou um GB ali no meio. Ou você fazendo pelo bash, ou fazendo o option select de GB. E agora o option select de GB, que foi o último aí descoberto, né? Que é o seguinte, você aperta GB, você alinha a guarda, e você aperta GB e depois Heavy. Não é junto, é logo depois, tipo, tá. Tipo isso. Então você tem que fazer na sequência, e ele vai dar um GB se o cara fintar, como vocês veem aí. E ele começa a animação de GB. Se o cara atacar, aí você vai dar um parry. É assim que funciona. Aí, no último vídeo eu peguei um exemplo para vocês verem que isso só funciona porque o GB em si, você pode interromper o GB com guard break, mas ainda assim ele não garante nada. Você pode dar o counter GB, mesmo que você seja interrompido no GB, por um GB. Né? Muito GB aí, mas eu espero que vocês tenham entendido. O que importa é que você não toma GB fazendo isso, né? Porque a própria ferramenta que você está usando para dar parry não toma GB.
E bom, agora como é que vocês fazem para saber se vocês estão fazendo certo o Option Select ou não? É simples. É só você fazer, por exemplo, sem ninguém por perto e ver o que sai. Tem que sair o movimento que você vai usar como Option Select. Se você quer fazer o Option Select de GB, vai sair um GB do neutro. O de Bash, vai sair um Bash. O Heavy ele vai ser ocultado, vamos dizer assim, se você apertar tudo junto. Mas na hora que tiver um parry para dar, vai sair o parry, vai ter prioridade. Mas fora isso, vai sair o golpe que você está usando para dar parry. Simples assim. Então basicamente é isso, pessoal. Ficou bem longo o vídeo mesmo, porque é bastante informação. Mas eu espero que eu tenha acrescentado aí no conhecimento de vocês sobre o jogo. Não é um conhecimento tão difundido assim, né? Pelo menos na comunidade brasileira, que não tem tanto acesso a essas descobertas. Então eu espero ter ajudado. Se ficou confuso, que eu acho que pode ter ficado, né? Porque é muita informação. Comenta aí, coloca nos comentários o que você ficou confuso. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se quiserem que eu faça um outro vídeo falando sobre um assunto relacionado ao Option Select, eu faço também, não tem problema. Eu curto fazer isso. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Dê um feedback aí. E é isso. Valeu!